Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O atacante holandês Memphis Depay pode ter a sua estreia antecipada e jogar amanhã contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Vou te falar o que pensa o departamento médico do clube e também o técnico Ramon Dias. Vamos falar também sobre risco de rebaixamento. Mesmo com a derrota para o líder Botafogo, o percentual caiu um pouquinho. Isso porque os adversários também ajudaram na rodada. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto, nesta segunda-feira, dia 16 de setembro. E a gente começa falando sobre Memphis Depay, jogador que chegou há uma semana, basicamente, ao clube. Não viajou para o Rio de Janeiro, né? Nem para acompanhar a delegação, e ficou em São Paulo. Trabalhou em 2 períodos, tem trabalhado em 2 períodos, ele tem chegado cedo, trabalha pela manhã, almoça no CT, trabalha à tarde, só no final do dia, início da noite, é que ele vai para o hotel onde está hospedado, né, provisoriamente. Então tem sido muito intensa a rotina do Memphis Depay em termos de trabalho, em termos de treinamento, de parte física, né? Está aprimorando ali a parte física. E claro que a necessidade, né? A necessidade do Corinthians, principalmente em Campeonato Brasileiro, ela exige, né, talvez um retorno um pouco mais rápido aí, uma antecipação. Existe uma possibilidade, né? O torcedor, muitos torcedores, mas o Memphis pode estrear contra o Fortaleza, ficar pelo menos no banco. Bom, a situação é a seguinte: a comissão técnica trabalha para que o Memphis Depay estreie sábado na Neoquímica Arena contra o Atlético Goianiense. Ele jogou a última partida dele há 2 meses atrás. Então, tem que ter todos os cuidados aí. E ele saiu do último jogo dele, ainda pela seleção holandesa, sentindo uma dorzinha muscular lá, um probleminha. Nada grave. Mas, é claro que o Corinthians se preocupa com isso. O Corinthians não quer correr o risco do jogador entrar em campo e ter um problema, ter uma lesão, assim como aconteceu com o Héctor Hernandes, como aconteceu com o Alex Santana, jogadores que chegaram e já foram jogando. Há possibilidade de ele, pelo menos, viajar com a delegação para Fortaleza? Há. A possibilidade existe. Vai acontecer? Acredito que não. Não acredito. Por quê? Ele ir para compor banco de reservas não é interessante para ele nem para o clube. Ele ganha muito mais, ele produz muito mais, trabalhando a semana inteira no CT, com o pessoal que é extremamente competente, vai trabalhar com o Lucas, vai trabalhar com o Bruno lá na fisioterapia, com o pessoal da comissão técnica que integra o departamento físico, médicos, enfim. Ele ganha muito mais, ele produz muito mais, não estreando contra o Fortaleza. E convenhamos, o Fortaleza é uma competição que é Copa Sul-Americana, obviamente que importa um título, que importa a premiação, mas o buraco está mais embaixo no Campeonato Brasileiro. Então, em termos de ganho, é muito mais produtivo para ele e para o Corinthians que ele fique em São Paulo, trabalhe durante esses 5, 6 dias aí pela frente, em 2 períodos, e aí sim, contra o Atlético Goianiense, diante da torcida, Campeonato Brasileiro, aonde o Corinthians precisa realmente dar uma resposta, ele estaria pronto, ou muito próximo do ideal, né? O Ramon Dias disse que quer ter o jogador 100%. Contra o Fortaleza, certamente ele ainda não estará 100%. E seria... não podemos esquecer que existe um jogo de volta ainda, né? Se o Corinthians fizer um bom jogo, um jogo consistente lá em Fortaleza, sair com um empate, ou mesmo com uma vitória ou uma derrota por um gol de diferença, tem como reverter aqui na Neoquímica Arena. Então não é um jogo que você está eliminado amanhã, né? Então a tendência é que o Memphis fique no CT esses dias, enquanto a delegação viaja. O time viaja hoje à tarde, treina agora pela manhã, chegou na madrugada, né, de sábado para domingo no CT, treinou ontem, hoje treina novamente pela manhã
e no período da tarde a delegação viaja para Fortaleza. O jogo amanhã contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, 9h30 da noite. E teremos pré-jogo aqui no 12 em Campo, claro, às 8 horas da noite teremos pré-jogo aqui. Então é muito provável, tá? Muito provável que o Memphis não vá para essa viagem e continue trabalhando aqui, readquirindo a melhor condição física, aprimorando ritmo para sim contra o Atlético Goianiense estar 100% em casa. Esse é um jogo que o Corinthians precisa da vitória, né? Precisa da vitória, e a gente vai falar agora no próximo bloco sobre essa situação dentro do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é muito mais inteligente por parte do Corinthians, é o que pensa também o técnico Ramon Dias. Evidentemente, seria uma grande atração a estreia dele contra o Fortaleza amanhã, mas acho ainda muito prematuro, muito arriscado para um jogador que não atua há 2 meses. E aí, o que você acha? Deveria ir para o jogo já amanhã e correr o risco? Ou você acha que tem que priorizar mesmo o Campeonato Brasileiro? Comenta aí. Bom, e falando sobre risco no Campeonato Brasileiro, minha gente, a rodada ontem, ela acabou ajudando o Corinthians em termos de tabela, tá? Na rodada passada, o Corinthians tinha uma chance de 66,4% de rebaixamento, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um departamento de estatística, né, que faz toda essa projeção de rebaixamento, de classificação para Libertadores, de título, enfim. Mesmo com a derrota para o líder Botafogo, uma derrota que pode ser encarada como normal dentro do atual cenário, a rodada acabou ajudando o Corinthians. O Bragantino, o Grêmio empatou com o Bragantino, aumentou só um pontinho. O Fluminense perdeu para o Juventude de virada, bom para o Corinthians. O Palmeiras goleou o Criciúma, bom para o Corinthians. Hoje tem Internacional e Cuiabá. Esse jogo a gente tem que dar uma torcidinha aí para o Inter. Não, em caso de vitória em caso de vitória do Cuiabá contra o Internacional, o Corinthians termina a rodada na 19ª colocação, porque o Cuiabá ultrapassaria o Corinthians em número de vitórias. Aliás, Corinthians e Cuiabá, minha gente, só estão à frente em número de vitórias no Campeonato Brasileiro do Atlético Goianiense, que é o adversário nosso no próximo sábado. Então, são as duas equipes aí, Corinthians e Cuiabá, com 5 vitórias apenas o Corinthians em 26 jogos, o Cuiabá em 24 jogos. O Cuiabá tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Portanto, se o Cuiabá vencer hoje, ele iria aos mesmos 25 pontos, né? 25 pontos, iria empatar com o Corinthians em termos de pontuação, mas ficaria à frente do Timão pelo número de vitórias. Seria 6-5 para o Cuiabá. Então vamos torcer por uma vitória, ou até mesmo um empate. O empate já não está todo ruim, mas uma vitória do Internacional hoje. O Internacional que já está na 9ª colocação do campeonato, com 3 jogos a menos que o Corinthians. São 3 jogos a menos que o Corinthians, e o Inter, mesmo com tudo aquilo que viveu, o Inter está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos ganhos. Então hoje é torcer para o Internacional, para o Corinthians terminar a rodada pelo menos na mesma posição ali, 18ª colocação. E aí tentar o tudo ou nada contra a equipe do Atlético Goianiense no próximo sábado. Chance tem? Chance tem. Dá para escapar? Evidentemente que dá para escapar, mas tem que fazer a parte dele. E o jogo contra o Atlético Goianiense será fundamental e determinante para um alívio, né, dentro do clube, e para dar também um pouco mais de tranquilidade ao torcedor. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e eu volto às 4 da tarde com mais informações do Timão para você. Tenham todos um excelente dia, muito obrigado pela companhia e até mais tarde. Tchau.